Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 54 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre enumeradores no Java. Nós vamos ver como utilizar os enumeradores como uma classe no Java, ou seja, utilizando os construtores e métodos. Na aula passada, a gente viu como a gente poderia utilizar enumeradores como se eles fossem constantes no Java. E que ao utilizar enumeradores como tipos no Java, a gente tem uma vantagem de que, além de ser mais elegante para o nosso código, é uma maneira da gente ter um pouco mais de controle também. Em alguns casos, pode ser que você queira ter o seu enumerador bonitinho e no banco de dados ou algum outro lugar, você queira guardar um valor diferente. É um caso, por exemplo, de quando você tem um formulário, você apresenta para o usuário os valores feminino e masculino, mas dentro do seu código, dentro do seu banco de dados, a gente não quer guardar todo esse valor. A gente quer guardar, por exemplo, apenas F para feminino ou M de masculino. Então, esse seria um ótimo exemplo para a gente poder utilizar enums, para a gente poder manter esse controle e ao mesmo tempo deixar o nosso código bonito e mais elegante. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como levar o nosso conhecimento sobre enumeradores para um próximo nível, que é utilizando os enumeradores como se fossem classes, ou seja, fazendo uso de construtores e métodos como se fosse uma ou qualquer outra classe do Java. Para a gente declarar, então, enumeradores como construtores, a gente precisa primeiro ter um atributo, e aí você pode ter vários atributos de acordo com como você queira que seja o design do seu enumerador. E a gente também tem um construtor. E é claro, a gente também pode ter um método para a gente obter o valor desse atributo. E note que ali em cima, na hora de declarar os nossos enums, a gente está chamando o construtor automaticamente, ou seja, segunda, passando ali para o construtor o valor de 1. Vamos ver esse exemplo, como é que funciona na prática, para a gente ter uma ideia melhor. Aqui dentro do Eclipse, eu vou declarar o meu enumerador do tipo dia-semana, dentro do pacote da aula 54. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula 53. Só para a gente ver a diferença. Então, eu vou copiar aqui todos os enums que a gente declarou no enum dia-semana da aula anterior. Eu vou declarar também um atributo para eu conseguir passar o valor. O objetivo que a gente quer atingir nessa aula é ter um enumerador que se pareça bastante com constantes como essa. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma constante segunda que tem como valor o 1. Então, eu quero fazer a mesma coisa aqui no meu enumerador. E eu vou colocar aqui também um valor. E eu vou criar também um construtor para o meu enum. Só que tem uma diferença. Nas classes que a gente estava declarando no nosso curso, a gente criava os nossos construtores como público. Para o enumerador, a gente não vai utilizar nenhum modificador de acesso. Vai ser simplesmente o construtor. E depois eu vou explicar por quê. Aqui então eu vou passar o valor, que eu vou passar como parâmetro para o meu construtor, e aqui eu vou fazer o valor receber o valor que está sendo passado. Note que aqui o Eclipse, o NetBeans, a IDE que você estiver utilizando, vai dar um erro, porque os nossos enumeradores, eles não têm um construtor ainda, eles estão sem um construtor. Então, o que eu preciso vir aqui fazer é passar os meus valores para cada construtor desse do enum. Então, eu vou quebrar aqui a linha, só para ficar um pouco melhor. E aqui eu vou colocar os valores que eu quero que seja passado para cada enumerador desse. 6 e 7. Pronto, agora eu tenho um enumerador com um construtor. E posso também, por exemplo, public int get valor. Posso criar aqui também métodos dentro do meu enum. E também posso aqui criar uma classe teste para a gente fazer o teste disso aqui, né? Então, teste enum, passando aqui o public static void main já. E a gente pode brincar aqui o teste. Vou criar aqui, então, um dia da semana
Vou chamar aqui de dia da semana, ponto domingo, por exemplo. E aqui eu vou fazer um sysout desse valor. Eu vou passar o próprio toString do dia e eu quero chamar também aquele método dia.getValor. Quando eu chamar o ponto toString aqui são aspas duplas, ele vai chamar o próprio nome do enum, ou seja, domingo. E aqui ele vai imprimir então o valor. Domingo tem o valor de 7, então vai ser domingo, hífen, valor. Vou executar, tem aqui domingo 7. Se aqui fosse, por exemplo, segunda, a mesma forma que ele vai imprimir o segunda e vai imprimir o número 1 também. Ou seja, aqui para o meu usuário eu posso mostrar segunda-feira ou segunda, e no meu banco de dados, ou enfim, aonde eu quero que guarde esse valor, eu posso guardar o valor de número 1 para simplificar. Algumas informações importantes sobre os enumeradores do Java é que, mesmo que a gente esteja declarando um public enum dia semana, automaticamente ali por trás dos panos, os enums estendem a classe JavaLang enum. Então existe uma classe chamada enum que dá todas essas funcionalidades de métodos e construtores para a gente. Uma coisa super legal dos enumeradores é que eles podem ser comparados com o operador de igual, que é o duplo sinal de igual do Java. Isso é uma coisa que a gente aprendeu durante as aulas de orientação a objetos, que quando a gente está comparando classes, a gente não compara classes utilizando o operador de igual, a gente compara classes utilizando o método equals, já que cada objeto do Java, cada instância de classe do Java, vai apontar para um endereço de memória. Nesse módulo aqui, a gente vai ter uma aula só para explicar um pouco melhor também como é que funciona a memória do Java, como é que é alocado memória para os objetos do Java, porém a gente já sabe que para comparar classes do Java, a gente utiliza o método equals e não o operador de igual do Java. Os enums, apesar deles estenderem a classe enum e terem um comportamento similar com as classes do Java, a gente pode, sem problema algum, utilizar o operador de igual. Uma coisa que a gente viu nos nossos exemplos, eu não sei se vocês repararam, é que a gente não instanciou os nossos enumeradores com new. Isso é feito também implicitamente. Quando a gente criou o construtor, vocês viram que o Eclipse, ou se você estiver utilizando o NetBeans, eles vão reclamar dizendo que está faltando o construtor de cada enumerador daquele. Então, quando a gente declara um segunda e passa ali entre parênteses um valor, a gente já está chamando o construtor do enum ali mesmo. E por isso a gente não precisa utilizar o new. E se você tentar aí no seu computador utilizar o new, você vai ver que vai dar erro, você não consegue. Uma outra coisa também é que eu falei para vocês que a gente não precisa de utilizar nenhum modificador de acesso, como por exemplo o public, na hora de declarar o construtor. Isso é porque o construtor do enum também é utilizado ali internamente pelo próprio enumerador. Se você tentar colocar um public ali ao lado do nome do construtor, vai dar um erro também. O Eclipse e o NetBeans vão reclamar e você vai ter que remover o modificador de acesso. Como os enums têm essa questão de poderem ser utilizados como uma classe, eles também podem implementar interfaces. Já que os enums estendem a classe JavaLang enum, eles não podem estender mais nenhuma outra classe. Então não existe herança dentro de enum. Você não pode declarar um super enum e depois declarar um enum filho, por exemplo. Isso é só com classes no Java mesmo. Porém, eles podem declarar interfaces. A gente também pode declarar os enums dentro de uma própria classe também. Só para a gente fechar como exemplo aqui, eu vou declarar, por exemplo, uma classe data. E aqui pode ser, por exemplo, pode ter aqui um private int dia, private int mês, private int ano. Algo assim, né? Para a gente tentar representar uma data. E aqui também a gente poderia ter um private dia da semana que vai representar o dia da semana. Aqui então, olha,
Vou pegar aqui e gerar todos os gets e sets. Cadê? Source, gets e sets, seleciona tudo. Vou criar aqui para essa classe, só para facilitar pra gente, um construtor com todos os campos e um construtor também vazio, caso, né, fica a gosto do freguês aí o que você vai querer utilizar. Só dar uma organizada aqui e beleza. Aqui dentro desse teste num, que eu poderia fazer aqui também, data, new data. Vou passar aqui uma data qualquer, então, sei lá, 1/4 de 2016, né? 1º de abril foi numa sexta-feira. Então, 1º de abril aqui, passando o sexta. Então, eu posso fazer isso aqui também. Uma outra coisa que você poderia fazer aqui também, então, por exemplo, vou criar aqui uma classe formulário. Aqui dentro dessa classe tem um private string nome, private, vou criar aqui o enum, então vou criar aqui um enum chamado, então aqui gênero, eu tenho o feminino e masculino. Aqui eu poderia ter tudo também do jeito que a gente criou, então, por exemplo, private char valor, e aqui então criar um construtor gênero, passando o valor, e aqui então this.valor recebe o valor. Aqui poderia estar passando aqui um F e um M, algo assim, que a gente teria, por exemplo, em um formulário. E aqui então dentro um gênero. E ali depois, dentro de uma classe, eu poderia estar atribuindo o gênero ponto feminino ou o gênero ponto masculino para esse atributo aqui. Então, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, pode ser que seja melhor declarar o enumerador assim, como se fosse uma classezinha separada. Ou então, se for algo muito específico para uma determinada classe, caso você não vá fazer o reuso desse enum em outras classes, você também pode declarar o enumerador dentro de uma classe e fazer o uso ali mesmo daquela classe também. Bem, vamos ficando aqui então para essa aula. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E caso você tenha dúvidas ou queira obter o certificado do módulo 2 ao final dele, é só fazer o cadastro lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!